Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos calcular integrais usando coordenadas esféricas. Então a ideia da aula, primeiramente vamos fazer uma revisão do que são coordenadas esféricas, mas o objetivo da aula é tentar usar esse conceito para calcular integrais triplas. Então coordenadas esféricas, só para recapitular, é o trio Rho, θ, Φ, que você usa para se localizar no espaço tridimensional, onde Rho é a distância do nosso ponto em questão à origem. Θ é o mesmo ângulo definido para coordenadas cilíndricas, ou seja, você projeta no plano XY e calcula o ângulo entre o semi-eixo positivo x com o seu segmento da projeção, e φ é um ângulo entre o semi-eixo positivo z e o segmento OP, onde φ está restrito de 0 a π, ρ maior ou igual a zero. E para você converter x, y, z de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas é dado por essas três relações, além de que ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como isso foi feito na videoaula passada, sugiro que, se vocês querem maiores detalhes sobre essas informações, assista a última videoaula. Aqui vamos calcular o elemento de volume para integrais triplas. Qual é a ideia? Vamos fixar um ponto P. Um ponto aqui, específico. Se você fixa um ponto e você varia, por exemplo, fixa o ρ, fixa o θ, varia o φ. Então, ao fazer essa variação de φ, você acaba criando esse segmento. Eu vou fazer uma pequena variação de φ. E isso aqui corresponde a uma medida diferencial de φ. Ou seja, nós estamos fazendo uma pequena variação do ângulo φ. Eu também vou querer fazer uma pequena variação do meu raio. Então, fixado φ, fixado θ, vamos variar o nosso raio. Aqui eu estou deixando bem grande, né? Só para facilitar a visualização. Mas aqui nós temos o nosso dr. Então, naturalmente aqui, vamos ter a nossa outra figura. E por último, fixado, por exemplo, φ e o r, se a gente variar o θ, a gente percorre paralelamente, né? Fixa, vamos dizer, o plano com essa altura, e percorre este ângulo aqui. E aí o que nós acabamos de obter, se a gente faz esse mesmo movimento aqui, a gente acaba de obter uma figura como essa. Deixa eu só mudar a cor aqui para facilitar a visualização. Então nós temos essa figura aqui. Aonde este rosa aqui, o que nós devemos fazer para calcular a sua variação? A gente tem que projetar este ponto no plano XY, projetar este ponto rosa no plano XY, e o nosso dθ corresponde a este ângulo aqui. Dθ. Espero que fique clara a visualização. Então só vou completar o meu desenho, só para ficar mais agradável. Na verdade, aqui eu não deveria fazer assim, né? Eu deveria fazer uma barriga, né? Já que eu não tenho que variar. Então seria uma coisa mais ou menos assim. E por último, uma coisa mais ou menos assim. Então nós temos essa figura em 3 dimensões e nós queremos calcular o elemento de volume. Só que, vamos dizer assim, se você vai particionar o seu intervalo, a ideia é que este elemento de volume seja muito pequeno, se você faz uma partição muito refinada, a ponto de que você pode aproximar o seu volume como usando a mesma fórmula do volume de um paralelepípedo, que é simplesmente fazer o produto da base vezes largura vezes altura. E aí o que eu estou querendo dizer com essa informação? Que o nosso elemento de volume a gente pode calcular fazendo tamanho do segmento rosa, que eu vou colocar esse parênteses aqui só para dar essa sinalização,
vezes esse tamanho do segmento verde, vezes tamanho do segmento azul. Porque a gente pode pensar assim, que é comprimento, largura e o verde ser a altura. Então a gente pode aproximar o nosso elemento de volume como um produto dessas três medidas. Então vamos lá, vamos com calma. Então nesse caso, vamos começar pelo azul. O azul é mais fácil, porque se você fixa o θ e fixa o φ, você está andando linearmente, então essa medida aqui mede dr. Daí, creio eu que está tudo tranquilo. Esse segmento verde, ele seria o arco do nosso setor circular. Porque observe, nós temos aqui meio que um pedaço de pizza flutuando, né? Vamos colocar assim. Então, esse comprimento aqui é dado por ângulo vezes o raio. Nesse caso, o nosso raio, ele está fixo como R. Então, essa medida aqui verde seria ρ, né? Aqui, essa distância aqui é igual a ρ. ρ de φ, que é ρ vezes o ângulo. Vamos imaginar que esse ponto... Porque aí, nesse caso, só para esclarecer, é como se você, fixado um ponto com coordenadas ρ, I, JK, θ, I, JK, φ, I, JK, é como se aqui fosse ρ, I, JK. Mas aqui eu já quero tratar de maneira genérica. Então, aqui, essa medida aqui mede ρ, essa aqui de baixo, né, mede ρ, mas como aqui nós estamos fazendo uma aproximação, mas de qualquer jeito aqui o ρ está fixo, então tá tranquilo. Então essa distância aqui mede ρ. Então, ρ vezes o ângulo. Agora, esse segmento rosa, esse arco rosa. Só que esse arco rosa a gente pode projetar aqui embaixo. Este arco rosa que está aqui embaixo, a gente consegue calcular da seguinte maneira. É o ângulo dθ vezes este raio. Mas quanto que mede esse raio? Bem, esse raio aqui é a projeção do nosso ponto no plano XY, que seria o nosso OP' da nossa conversão da videoaula passada. Então, vou fazer um desenho à parte para facilitar, para diminuir a poluição visual. O que eu estou levando em consideração é o seguinte. Vou fazer aqui um outro desenho, nosso espaço tridimensional, para descobrir quanto que mede aquela medida ali. Então, nós temos o nosso ponto P. Se você projeta aqui no plano XY, você vai bater aqui, e aí você vai ter este segmento que está aqui. Este segmento corresponde a essa medida. Só que, quanto que vale esse comprimento? A gente considera que esse ângulo aqui seria o nosso φ, que esse ponto aqui tem coordenada φ, ou θφ. Então, este ângulo aqui seria o φ. Então, aqui, isso aqui mediria o quê? ρ vezes seno φ. Portanto, vai ficar dθ ρ seno φ. Só que essa medida aqui que está embaixo, você só projetou. Então, o comprimento dessa medida que está aqui embaixo é igual ao comprimento dessa medida que está aqui em cima, que é dθ ρ seno φ. Então, vou melhorar aqui. Dθ ρ seno φ. Agora eu só vou reorganizar aqui, concluindo que o nosso elemento de volume é ρ vezes ρ, ρ ao quadrado, seno φ, dθ, d φ, d, que é dρ. dρ. Então aqui, só para fazer uma correção, dρ. Então, esse é o nosso elemento de volume. dV igual a ρ ao quadrado seno de φ dθ dρ dφ. É claro que aqui esses d's você pode ir mudando de ordem.
mas já estamos aptos para enunciar como funciona a integral em coordenadas esféricas. Se você deseja calcular a integral em coordenadas esféricas, aonde o seu bloco é um bloco em coordenadas esféricas, ou seja, o ρ varia de um número a outro, o θ de um número a outro, o φ de um número a outro, respeitando que θ menos alfa, que é o do θ, tem que ser menor ou igual a 2π, d menos c tem que ser menor ou igual a π, ou seja, a variação tem que respeitar os possíveis valores dos ângulos, né? Então, você calcular a integral tripla no domínio E da função f de x, y, z, é só você converter o x, y, z normalmente para coordenadas esféricas, só que você substitui o seu elemento de volume, que está aqui, por ρ ao quadrado seno φ, ρ dθ dφ, e aí você respeita os limites de integração. Quem varia de A até B é o dρ, ou é o ρ. Quem varia de alfa até beta é o θ. Quem varia de C até D é o φ. Então vamos agora para um exemplo numérico. Vamos calcular essa integral tripla aqui, nesse conjunto B, onde B é a bola unitária com centro na origem. Então, descrevendo o conjunto B em coordenadas esféricas, que seria ρ, θ, φ, vamos pensar um pouco. Eu quero descrever esse conjunto aqui, que é a bola centrada na origem, raio 1. Então, eu vou desenhar aqui o espaço tridimensional. E aí eu vou desenhar a nossa bola. Então, nós temos aqui uma bola aqui. Bola aqui. E aí, para qualquer ponto dessa bola, vamos observar as variações. No caso, o raio tem que ser de 0 até o ponto da bola, que nesse caso é igual a 1. Então, aqui eu já posso até sinalizar aqui que o ρ varia de 0 até 1. Você, para cada ponto fixado na sua bola, você pode variar o θ à vontade. Então, o θ vai de 0 a 2π. E você pode variar o φ à vontade. Fixado esse ponto, você pode variar o φ à vontade. Então, o φ vai de 0 a π. Então, agora é só converter. Então, a nossa integral tripla na bola B da função e elevado a x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 sobre 2 dv. Isso aqui é igual, vou colocar aqui embaixo. Integral, integral, integral. E agora eu vou colocar os limites de integração. De 0 até 1. De 0 a 2π. De 0 a π. É elevado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado. Então vai ficar ρ ao quadrado elevado 3 meios. Agora dv. dv seria ρ ao quadrado seno π. E agora nós vamos colocar os limites de integração. De 0 a π, quem varia é o φ, então vai colocar dφ. De 0 a 2π, quem varia é o θ, então dθ. E de 0 a 1, dφ. Então agora observe, vamos simplificar um pouquinho, né? Então integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, produtos de expoentes, né? Então aqui vai ficar e elevado a ρ ao cubo, vezes ρ ao quadrado, seno φ, d φ, d θ, d ρ. Observe como os limites de integração são todos números. Com um pouquinho de manipulação, a gente pode quebrar essa integral tripla em 3 integrais simples, como integral de 0 a 1 ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo, ou seja, estou pegando aqui todo mundo que tem ρ, então aqui vai ficar
de Rho vezes. Agora todo mundo que tem φ. Integral de 0 a π seno de φ de π. E agora todo mundo que tem θ, que no caso não tem, então seria integral de 0 a 2π, 1 de θ. Essa integral aqui, bem, se a gente chamar, por exemplo, fazer por pedaços, né? Deixa eu primeiro trabalhar só com essa integral a aqui. Se eu, na integral a, chamo o u de π ao cubo, isso implica que o du é igual a 3 ρ ao quadrado de ρ, usando a regra da substituição. E agora analisando os limites de integração, porque quem varia aqui de 0 a 1 é o ρ e não o u. Então, se ρ é igual a 0, nessa relação, o u acaba sendo igual a 0. Se ρ é igual a 1, 1 ao cubo, u é igual a 1. Acaba que tem a mesma variação, mas aí foi uma coincidência. Então, a nossa integral a, só dividir aqui, essa nossa integral a, ela é igual à integral de 0 a 1. Ρ ao quadrado de ρ é igual a du sobre 3. Então, já vou colocar 1 sobre 3 aqui e vou colocar o du por aqui. E elevado a ρ ao cubo seria E elevado a u. Então, aqui vai ficar E elevado a u sobre 3. E a integral disso é o próprio E elevado a u sobre 3, só que aí na variação de 0 até 1. Então, aqui vai ficar E elevado a 1 sobre 3 menos E elevado a 0 sobre 3, que nesse caso é 1 sobre 3. Ou seja, a nossa integral a é igual a E elevado a 1, ou próprio E, menos 1 sobre 3. Então, vou pegar essa informação aqui e darei continuidade. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos lá. Então, essa primeira integral a gente já calculou, que vai dar E menos 1 sobre 3 vezes. Aqui é primitivo do seno, então vai ficar menos cosseno φ na variação de 0 a π. E aqui dá direto 2π. Já vou fazer toda a conta. Então, indo um pouquinho mais direto, então aqui vai ficar E menos 1 sobre 3 vezes cosseno de π dá menos 1, com esse menos dá mais, menos com menos dá mais, cosseno de 0 dá 1, mais 1 vezes 2π. Portanto, pegar aqui nossa integral original, que é essa função aqui. Portanto, essa integral aqui é igual a 2. Com 2π dá 4π. Então, 4π sobre 3 vezes E menos 1. Então, essa é a solução do nosso exercício. Observe que uma função que a princípio parece ser bem cabeluda, mas com coordenadas esféricas ficou tranquilo. Qual a vantagem de trabalhar com coordenadas esféricas? Quando ou a sua função ou o seu domínio de integração tem, vamos dizer assim, essa característica de ser uma esfera, pedaço de uma esfera, ou que tem uma expressão desse tipo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que aí você consegue condensar isso no ρ ao quadrado. É claro que a melhor maneira de saber quando usar coordenadas esféricas ou cilíndricas é praticando. E já vou aproveitar esse comentário para fazer mais um exemplo. Determine o volume do sólido delimitado pelo cone z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e pela esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Então vamos lá. Vamos fazer os nossos desenhos. Então aqui é o eixo x, o eixo y e o eixo z. Primeiro vamos desenhar esse cone. Esse cone é nada mais nada menos que você faz uma reta aqui,
faz uma reta a colar. E aí você dá um círculo aqui. É claro que isso se estende infinitamente, né? Mas vamos lá. Agora, a esfera, vamos pensar aqui na esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso passar o z para o outro lado subtraindo, e eu posso completar quadrados. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Completando quadrados aqui, nós vamos ter aqui z menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 quarto. Então, passando para o outro lado, nós vamos ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado igual a 1 quarto. Então, nós temos aqui a nossa esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado igual a 1 quarto. E essa esfera tem centro 0, 0, meio. Lembre-se que o cone se estende infinitamente. Então, vamos imaginar aqui que o centro da nossa esfera seja esse ponto aqui. Na hora que você fixa, por exemplo, z igual a meio, observe aqui que no z igual a meio, se você eleva ao quadrado dos dois lados, você vai ter exatamente z ao quadrado, troca z por meio, né? Então aqui vai ficar 1 quarto igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então se você troca o z por meio aqui, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 quarto. Então, em outras palavras, a esfera centrada nesse ponto e raio meio, você tem que tirar a raiz quadrada desse número, na hora que você desenha a esfera, ela bate nesses pontos aqui, e aí esse círculo aqui que está aqui, ele faz parte tanto da esfera quanto do cone. Então a gente tem como se fosse um sorvete aqui, vamos colocar assim. Então o nosso objetivo é calcular o volume de um sorvete. Agora, como é que nós vamos calcular o volume do sorvete? Então a gente precisa descrever esse nosso conjunto. Então, a ideia aqui é chamar esse conjunto de conjunto E. Deixa eu chamar esse conjunto de conjunto E. E o volume do nosso conjunto E seria a integral tripla em E 1 dV. Porque é uma das fórmulas de calcular a integral tripla, ou das fórmulas de calcular volume, é se calcular a integral tripla do domínio do objeto que você quer calcular o volume, 1 dV. Só que agora a gente tem que descrever o nosso conjunto E em coordenadas esféricas. Então vamos lá. O nosso conjunto E, eu acho que tem muita poluição visual, deixa eu copiar e colar essa informação aqui. Nós vamos descrever o nosso conjunto E em coordenadas esféricas. Então deixa eu colocar aqui embaixo, só diminuir um pouquinho mais o meu desenho. É bom fazer desenhos grandes. Eu só vou diminuir aqui só para poder caber direitinho no nosso painel aqui. Então, nosso conjunto E, vamos lá. Ele é o conjunto de todos os ρ, θ, φ. E aí vamos fixar um ponto, para delimitar o raio, vamos fixar um ponto que faça parte do nosso conjunto, que é esse cara aqui. Então o nosso ρ vai daqui até aqui. Em outras palavras, vai de zero, o ρ vai de zero até o topo da nossa esfera. Para encontrarmos o topo da nossa esfera, o que nós devemos fazer é pegar a equação da esfera, converter para coordenadas esféricas e ver e isolar o ρ, para ver qual é a relação que existe. Só que aí, nesse caso, vou colocar aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z, isso nos leva a que isso aqui é ρ ao quadrado, então vai ficar ρ ao quadrado, e z é ρ cosseno φ. Se você divide o ρ dos dois lados, supondo que ρ é positivo, então ρ é cosseno φ. Então o nosso ρ vai de 0 até cosseno φ, porque vai
da origem até a nossa esfera. Ainda fixado esse segmento azul, vamos analisar o θ. O θ você pode gerar à vontade. Então, nesse caso, o θ varia de 0 a 2π. E o φ varia de 0 até este ângulo aqui. E observe que esse ângulo aqui, independente da posição que você está, é o mesmo. Esse ângulo máximo. Que ângulo seria este? Bem, essa reta aqui, se você desenhar no plano z igual a y, ele coincide com o gráfico do módulo de y. Ou, em outras palavras, a gente pode enxergar essa reta como a reta z igual a y, se a gente projetar no plano zy. Mas a reta z igual a y divide o nosso quadrante em dois pedaços iguais. Então, esse ângulo aqui corresponde ao ângulo de π sobre 4. Então, o nosso φ vai de 0 a π sobre 4. Então, a gente vai calcular a nossa integral tripla. Então, a integral tripla do domínio E da função 1dv vai ser igual a integral. Nesse caso, como o ρ depende de φ, a gente coloca ele mais para dentro possível. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a cosseno π. Agora sim, de 0 a π sobre 4. Integral de 0 a 2π. 1. Aí nós temos o dv, que aí seria como taxa, ρ ao quadrado seno φ. Esse cara aqui corresponde ao dρ. Esse cara aqui corresponde ao φ, então é dφ. E esse aqui é o dθ. Então vamos lá, vamos com calma aqui. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a π sobre 4. Vamos calcular a integral em relação a ρ. Então vai ficar ρ ao cubo sobre 3 seno de φ, aonde o ρ vai de 0 até cosseno φ. E aí aqui a gente coloca dφ dθ. Então, substituindo aqui nos limites de integração, nós vamos ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4. Então, aqui vai ficar cosseno ao cubo de φ seno φ sobre 3, menos, troca o ρ por 0, que dá 0, dφ dθ. Pode reorganizar a nossa conta da seguinte forma. Esse 1 sobre 3 eu boto para fora de todas as integrais, esse denominador 3. Como aqui não tem θ, eu posso enxergar isso aqui como integral de 0 a 2π 1 dθ. E aqui, por último, enxergar aqui como integral de 0 a π sobre 4, cosseno ao cubo de φ, seno de φ, dφ. Então, vamos resolver essa integral aqui separadamente. Vou chamar essa integral aqui de integral b. E para resolver essa integral b, a gente chama, por exemplo, o u de cosseno φ. E aí, nesse caso, se u é cosseno φ, du é igual a menos seno φ dφ. Vou ajeitar aqui minha letra. Limite de integração, né? Então, se φ é igual a 0, isso vai implicar que, troca aqui, cosseno de 0 dá 1, então isso implica que u é igual a 1. Se φ é igual a π sobre 4, isso vai implicar que o nosso u é raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa integral b
vai ser integral de 1 até raiz de 2 sobre 2, cosseno ao cubo de φ, que aí nesse caso vai ser u ao cubo, seno de φ de φ, se a gente passa esse menos para o outro lado, vai ser menos d1, ou seja, menos 1 du. Esse menos 1 eu posso multiplicar para alterar os limites de integração, então vai ficar integral de raiz de 2 sobre 2 até 1, u ao cubo du. Então isso aqui vai ficar u à quarta sobre 4 na variação de raiz de 2 sobre 2 até 1. Então isso é igual a u sobre 4 menos esse número elevado a 4 vai dar o quê? Bem, aqui vai dar 2, deixa eu fazer aqui devagar, raiz de 2 sobre 2 elevado a 4, isso aqui vai dar elevado ao quadrado dá 2, elevado ao quadrado dá 4, e aqui 2 elevado a 4, 2, 4, 8, 16. Então aqui vai ficar 4 sobre 16, que é a mesma coisa que 1 quarto. Então vai ficar 1 quarto sobre 4. Vou apagar aqui como rascunho, né? 1 quarto sobre 4. Opa, perdão, aqui é 1. Então aqui vai ficar 1 quarto menos 1 quarto sobre 4 vai ficar 1 sobre 16. Então, tirando o mínimo aqui, vai ficar 3 sobre 16. Portanto, resgatando essa informação aqui, observe que este resultado aqui vai ser igual a 2π. Então, nosso volume já está pronto. Porque o nosso volume da região é nada mais, nada menos que 1/3 vezes 2π, 1/3 vezes 2π, vezes a integral b, que é 3 sobre 16. Então, isso implica que o volume da nossa região é igual a o 3 corta com 3, 2 com 16 simplifica, isso é π sobre 8. Então, espero que tenha ficado claro como é que faz as manipulações com integrais em coordenadas esféricas. É importante entender aquele movimento que foi feito do GeoGebra, de você entender qual é o papel de φ, qual é o papel de θ, qual é o papel de ρ. E sempre comece pelo ρ, sempre comece pelo raio para entender o que está acontecendo. Espero que tenha ficado claro e até a próxima videoaula.